Hoje estamos num episódio completamente diferente, diretamente do Rio to See. E não só isso, eu tô aqui com uma convidada especialíssima, Dona Arjen. Oi! Diretamente da Bélgica. E a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar um pouquinho sobre música e coisas que envolvem a nossa realidade como artistas independentes. Ari, começa se apresentando pra gente, por favor, conta um pouquinho da sua história. Oi, gente, eu sou a Arjen, sou cantora e compositora, moro na Bélgica há 9 anos e meu trabalho é basicamente uma narrativa voltada para nós, para mulheres e que, muitas vezes não se sentem representadas e às vezes a gente precisa buscar forças muitas vezes onde a gente não sabe onde tem. E daí partiu o meu trabalho. Ela é o nome do seu último projeto, seu último EP. Isso. Então, como artista, você faz seus próprios lançamentos. E como que isso funciona lá da Bélgica para cá? Como que conversa com o público? Porque suas músicas são em português. Como é que isso acontece? Pois, justamente, eu canto em português no mundo, mas eu procurei uma outra forma de poder conectar a nossa cultura com a cultura alheia, convidando outras culturas presentes para participarem dos meus trabalhos e, enfim. E quanto mais conexões eu faço, mais pessoas eu alcanço, mais lugares eu alcanço, e isso você já sabe, a gente consegue levar para o mundo toda a cultura brasileira cantando em português. Maravilhosa. Qual que é o teu gênero musical? Eu canto música pop com sonoridades e elementos da música brasileira, também afro, pop, reggae, e a gente faz sempre uma mistura aí. Eu perguntando como se eu não soubesse, né? Mas para vocês saberem também. Então, a próxima pergunta diz respeito a nós e o que nós estamos fazendo aqui. Então, para quem não sabe, para quem é artista e não sabe, existem feiras espalhadas pelo mundo inteiro, que são feiras voltadas para artistas independentes. Eu queria entender a tua primeira vez numa feira, como é que é a tua relação com essas feiras de música? Bom, a minha primeira vez numa feira grandiosa, né, principalmente no meu país, na Bélgica a gente sempre tem mensalmente feiras que reúnem vários artistas de várias culturas. Então cada região tem uma feira diferente que reúne pessoas da África, do Marrocos, dos Estados Unidos. Então a gente está sempre em contato com diferentes culturas para gerar mais conteúdo, né, e mais contatos no processo de produção. Bom, para mim, aqui no Brasil, foi a primeira feira grandiosa. Eu tô assim, maravilhada. Encantada. É lindo. Sim. É perfeito. E assim, traz esses encontros, sabe? Não só de negócios entre nós, artistas, e os players e as pessoas que trabalham no mercado da música. Inclusive, nós estamos aqui no stand da UBC, da União Brasileira de Compositores, que cederam esse espaço para a gente gravar aqui. Isso. E não só esse encontro entre nós e os trabalhadores dessa indústria, mas como a gente se conheceu também. E o quão importante é a gente ter essa troca entre artistas. Porque eu, particularmente, sinto que é uma grande competição, principalmente entre mulheres. Como que é a tua relação, assim, em ajudar outros artistas, criar conexões com outros artistas? Porque você me mandou mensagem lá, você que me procurou, então eu sinto que você tem essa abertura para conversar. E como que é essa sua relação com outros artistas, tanto aqui no Brasil quanto lá na Bélgica? Olha, para mim é muito importante, eu acho que principalmente com outras mulheres, a gente criar essas conexões e nos ajudarmos, porque a gente sabe o quanto é difícil, é um caminho muito difícil, e quando a gente estiver se matando, por exemplo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando a gente se une e apoia, uma faz o vídeo, a outra produz, a outra cria conteúdo, cada uma com seu talento, a gente consegue ocupar um espaço muito maior. E, principalmente, é uma coisa que eu sempre falo, o sol brilha para todas. Tem lugar para todo mundo, gente. Não precisa estar se matando, não precisa. Não precisa. Eu também acredito nisso. Eu acredito que todas nós temos esse espaço, e quando uma de nós vence, quando uma de nós está no palco, quando uma de nós está em alta, todas nós estamos. Então, eu acredito que essa relação da música com as mulheres, né,
precisa ser cada vez mais fortalecida. A gente precisa ter cada vez mais esse movimento, porque já é difícil ser uma artista mulher. Então, se a gente acabar não se ajudando, acaba trazendo mais uma dificuldade, né, pra gente. E eu queria te perguntar também, uma pergunta um pouco mais pessoal, mas eu queria que tu falasse um pouquinho da maternidade como artista. Como que é a tua relação de maternidade com a arte? Olha, a maternidade, ela veio num momento que eu não esperava, né? Porque quando a minha filha, ela se chama Elis, de Elis Regina, pessoal fã da Elis Regina, e a minha filha, ela veio num processo, assim, que eu ainda estava num processo de autodescobertas, né? Musical, eu não sabia ainda o que eu queria. Por ter muitas referências, eu não sabia. Então, a maternidade me deu muita força para continuar. Não é à toa que, quando eu tive a minha filha, eu gravei meu EP, eu comecei a gravar vídeos, eu fiz videoclipe, eu fiz conexões, eu ganhei uma força extrema, assim, para realmente dar continuidade com a minha carreira. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa colocar os nossos filhos como uma válvula para conseguir realizar nossos sonhos, não como um obstáculo, sabe? Sim. Porque eles não são. E eles estão ali vendo o nosso caminhar, vendo o nosso processo, vendo como a gente está lutando por eles também. E ela vê isso, ela me apoia, eu tô aqui no Brasil e ela me apoia. Então, ela tem 5 anos, ela já me apoia. Então, é isso que eu quero passar para as próximas gerações, para a minha filha, para outras meninas pretas, para vários piauienses, que eu sei o quanto é difícil, sabe? Maravilhosa. É um lugar realmente que mexe muito com a gente, né? Sim, ser artista, a gente sabe que já é como você ter um filho, é como você tá criando uma pessoa, né? Não sou mãe, não tenho esse local de fala, mas eu vejo hoje a minha carreira como se eu estivesse criando tudo do zero, então eu vejo como sendo algo que eu estou criando. Você falou que quer deixar isso para suas filhas. Se você pudesse deixar uma mensagem para uma artista, para um outro artista que está ouvindo esse podcast, qual seria a sua maior mensagem para alguém que está começando? Eu acho que acredita em você acima de tudo e de todos. É o meu lema diário, porque não é fácil, a gente ouve muitas críticas, a gente tem um espaço muito limitado ainda na indústria, infelizmente. As mulheres ainda estão ocupando espaços como produtoras, como engenheiras, e muitas vezes a gente se sente muito desconfortável nesse meio, sabe? Sim. É um meio que ainda é muito masculino. Mari! Meu Deus, ela acabou de passar aqui, a Mariana Rui Barbosa. Tipo assim... Desculpa! Tudo bem, mas, gente, isso é o Rio to See. Isso é o Rio to See. Você tem acesso. Você tem. Não, vai aparecer. Você tem acesso muito fácil a outros artistas, outras pessoas que trabalham não só na parte da música. Então, assim. Eu acho que é isso. A gente precisa acreditar muito na gente. Sim. Porque eu já fui aquela garota que se auto-sabotou muito por falas externas. Por ser mulher preta, por ser, enfim, por muitas vezes os caras da indústria, enfim, escolherem uma outra menina e eu não, e às vezes aquilo mexia muito comigo. Então, são coisas assim que mexem muito com a gente, e se a gente não se fortalece, trabalha isso realmente, né? Sim. A gente precisa trabalhar isso diariamente no nosso subconsciente para que realmente dê certo. É isso. É isso, sim. É isso. É o que eu tenho para falar. Maravilhosa. E não é que não existam mulheres talentosas, né? Mas muitas vezes a gente só não tem esse espaço. Essa é a mensagem que a Ari deixa pra gente. Quer compartilhar mais alguma coisa? Sigam-me nas redes sociais, tá? Ari Singer, Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, todo lugar. Eu tô lá. Obrigada, minha amor. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade.